O jogo da rainha. Quando a vingança se veste de nude, você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Tem certeza de que a imagem que elas projetam é a realidade, e não uma fachada cuidadosamente construída? Prepare-se, porque a história que você está prestes a ler fará você questionar tudo o que pensava saber sobre poder, ambição e a paciência silenciosa de uma mulher. Léo Guedes se considerava o mestre da manipulação, o jogador de xadrez que jogava a partida a longo prazo. Durante 5 anos ele cultivou a imagem perfeita de um marido amoroso, enquanto, secretamente, desprezava a vida simples e austera de sua esposa. Para ele, ela era apenas um degrau, um lugar temporário, até que pudesse garantir seu futuro com uma mulher de verdadeiro poder e influência. Ele havia arquitetado um plano meticuloso para deixá-la praticamente sem nada no 5º aniversário de casamento. O que ele nunca, jamais suspeitou era que o nada de sua esposa era, na verdade, um império multibilionário e que ela estava simplesmente esperando o momento perfeito da traição para recuperar tudo o que ele tinha e tudo o que ele um dia esperou ser. Isabel Santos levava uma vida pintada em tons de nude, não o elegante nude areia de um cachecol de cachemira, mas o nude opaco e esquecido de uma sala de espera de consultório médico. Sua casa de 2 andares em um condomínio respeitável, mas anódino, na Grande São Paulo, era decorada com bom gosto, mas não tinha um único objeto que chamasse a atenção ou provocasse uma conversa. Seu carro, um sedã sensato de 5 anos, estava sempre limpo e impecavelmente mantido. Ela recortava cupons, gabava-se de encontrar cortes de carne orgânica em promoção, e sua maior emoção semanal parecia ser a chegada do jornal de domingo com sua infinidade de folhetos promocionais. Para seu marido, Léo Guedes, ela era a encarnação física da mediocridade, uma escolha segura, previsível e absolutamente entediante. E era exatamente assim que Isabel havia planejado. Léo, por outro lado, se debatia contra os limites de sua vida nude, como uma pantera engaiolada. Ele era um homem que acreditava estar destinado a um mundo de cromo, vidro e vistas panorâmicas da Avenida Paulista. Trabalhava como gestor de carteiras em uma firma de investimentos de médio porte. Um emprego respeitável para qualquer padrão normal, mas, para Léo, era um purgatório. Ele vestia seus ternos como uma armadura e sua ambição como um perfume, um cheiro de desespero e desejo que Isabel podia sentir nele mesmo quando dormia. Você se lembrou de programar o gravador para aquele documentário sobre títulos municipais? Perguntou Isabel em uma noite de terça-feira. Sua voz era o epítome da doce domesticidade. Ela estava mexendo uma panela de sopa de lentilha, a imagem de uma dona de casa econômica e preocupada com a saúde. Léo levantou os olhos de seu elegante tablet corporativo, franziu a testa de uma maneira que pretendia transmitir profunda reflexão, mas apenas projetava irritação. Isabel, pelo amor de Deus? Não, tenho uma proposta de fusão bilionária para revisar. Não tenho capacidade mental para o financiamento da dívida pública. R$1 bilhão? Pensou Isabel, um pequeno sorriso secreto brincando em seus lábios enquanto voltava para o fogão. Se você soubesse. O casamento deles havia começado 5 anos antes, um romance vertiginoso, segundo todos os relatos externos. Léo era charmoso, bonito e exalava uma energia que prometia um futuro muito mais grandioso do que seu presente. Isabel, trabalhando como uma tranquila bibliotecária em uma pequena biblioteca no interior de São Paulo, parecia completamente cativada.
No segundo encontro, ela havia confessado com hesitação praticada que vinha de uma família abastada. Explicou que tinha um fundo fiduciário modesto, o suficiente para proporcionar uma boa reserva, mas que seus pais a haviam criado para ser autossuficiente e cautelosa com caçadores de fortunas. Foi a isca perfeita. Léo, cuja própria família era solidamente de classe média, viu uma oportunidade de ouro. Uma esposa com algum dinheiro próprio, o suficiente para aliviar as pressões financeiras enquanto ele subia na escala corporativa, mas não tanto a ponto de ela ter qualquer poder real sobre ele. Ele rapidamente concordou em assinar o acordo pré-nupcial que o advogado dela havia redigido. Mal o lera, tão certo estava de sua simplicidade. Protegia a herança modesta dela e, em troca, ele estava isolado de qualquer dívida potencial da família dela. Parecia ridiculamente simples, uma mera formalidade. Na realidade, o documento era uma obra-prima, 200 páginas de guerra legal, elaborada pelo Dr. Almeida, a mente jurídica mais afiada do Brasil, e o homem que supervisionava a fortuna da família Viana há 40 anos. Era um dragão adormecido, projetado para proteger não um fundo fiduciário modesto, mas uma herança tão vasta que poderia engolir o mundo inteiro de Léo sem sequer um soluço. Isabel não era Isabel Santos, a bibliotecária da pequena cidade. Ela era Isabel Viana, a única herdeira do império industrial e imobiliário da família Viana, uma fortuna avaliada em dezenas de bilhões. Ela havia fugido de sua jaula de ouro aos 25 anos, sufocada pelas expectativas e pelos predadores da alta sociedade que orbitavam sua família. Ela ansiava por normalidade, ansiava por ser amada por si mesma, não pelos 9 zeros que seguiam seu nome. Então, ela havia criado Isabel Santos, uma mulher que encontrava alegria nas coisas simples, e esperou para ver quem a amaria. Léo não era esse homem. À medida que o 5º aniversário se aproximava, a data em que sua herança seria total e irrevogavelmente transferida para seu controle, a inquietação de Léo havia se transformado em um desprezo palpável. Ele estava mais crítico, mais distante. Zombava de suas planilhas de orçamento e revirava os olhos quando ela sugeria um acampamento de fim de semana em vez de um resort luxuoso. Precisamos projetar uma imagem de sucesso, Isabel, dizia ele, seu tom tingido de condescendência. Você não pode aparecer em um evento de networking da empresa, cheirando a fogueira e dirigindo esse carro tão sensato. Ele começou a trabalhar até tarde. Seu telefone agora estava sempre angulado para longe dela, e o perfume de um aroma caro e desconhecido agarrava-se aos seus ternos em algumas noites. Isabel não era tola. Ela conhecia os sinais. Havia visto isso 100 vezes no mundo de seus pais, as traições casuais e os romances calculados que eram tão comuns quanto os canapés em um gala. Ela esperava, com uma parte desesperada e tola de seu coração, que seu mundo nude estivesse imune. Mas enquanto o observava agora, digitando impacientemente em seu tablet, seu rosto iluminado pela fria luz azul, ela soube que seu experimento de normalidade estava chegando a um final dramático e doloroso. Ele estava se afastando porque pensava que finalmente havia encontrado seu bilhete para a vida que ansiava, uma vida da qual ele acreditava que ela nunca faria parte. A sopa está quase pronta, disse ela suavemente, sua voz não traindo a fria certeza que se endurecia em seu íntimo. Oh, se não estou com fome, ele murmurou sem levantar a cabeça. Estou me encontrando com Eduardo Tavares, do Grupo Tavares, esta noite. É uma grande oportunidade. Provavelmente vou jantar algo com ele.
A mão de Isabel apertou a colher de pau. Grupo Tavares, o maior rival da principal divisão de investimentos de sua família. E ela sabia com certeza que Eduardo Tavares, um notório tubarão corporativo, não jantava com gestores de carteiras de médio porte. Mas sua filha, Patrícia Tavares, certamente o fazia. Patrícia, uma morena elegante e ambiciosa, cujas redes sociais eram uma galeria curada de festas exclusivas e conexões de alto nível. Patrícia, cujo pai dirigia o lado Tavares do Grupo Tavares. Isabel sentiu uma calma gelada familiar se instalar sobre ela. Era a calma Viana, a quietude perturbadora pela qual seu avô era famoso logo antes de orquestrar uma aquisição hostil. O ato havia terminado. Léo havia feito seu movimento. Ele simplesmente não percebeu que estava jogando damas, enquanto ela estava prestes a virar o tabuleiro de xadrez inteiro. "Tudo bem, querido", disse sua voz tão suave quanto seda. "Não trabalhe demais. Vou deixar algo na geladeira." Ele grunhiu em resposta, já perdido em seu mundo de ambição. E engano. Ele não viu o olhar nos olhos de sua esposa. O nude havia sumido. Em seu lugar estava o brilho frio e duro do aço polido. O jogo havia começado. As 2 semanas seguintes foram uma aula magistral de engano. Isabel interpretou o papel da esposa ligeiramente preocupada e um pouco avoada com perfeição. Ela preparava o almoço dele, preocupava-se com o excesso de trabalho dele e fazia perguntas ingênuas suficientes sobre o grande negócio dele com o Grupo Tavares para reforçar a crença dele em sua ignorância. Por dentro, ela era uma mola tensa de fúria e concentração. Todas as noites, depois que ele adormecia, ela se retirava para seu pequeno escritório em casa, aquele que ele chamava de sala de hobbies, e se transformava de Isabel Santos, dona de casa suburbana, em Isabel Viana, estrategista corporativa. Seu antigo laptop protegido por senha, uma relíquia de sua vida passada que Léo confundia com uma peça sentimental de sucata, tornou-se seu centro de comando. O Império Viana não era apenas dinheiro antigo, era dinheiro inteligente. Tinha se diversificado, evoluído, e sua rede de inteligência era formidável. Alguns e-mails criptografados para o Dr. Almeida puseram as rodas em movimento. Em questão de dias, ela tinha um dossiê completo sobre a vida de Léo fora de suas paredes nude. O arquivo era clínico, brutal e confirmava tudo. Continha recibos de restaurantes, reservas de hotel com seu cartão corporativo e fotografias discretas de Léo com Patrícia Tavares. Eles não estavam apenas se encontrando. Eram um casal, rindo intimamente durante jantares à luz de velas, a mão dele possessivamente em suas costas. Patrícia era tudo o que Isabel fingia não ser. Ousada, vestindo roupas de grife e com uma ambição de tubarão que espelhava a de Léo. A peça de evidência mais condenatória veio de uma transcrição de uma conversa de um dispositivo de escuta que um dos investigadores de Dr. Almeida havia colocado no carro de Léo. Foi de 3 dias atrás. A voz de Patrícia suave e divertida. "Ainda não consigo acreditar que você aguentou 5 anos com aquela ratinha nude. Ela realmente ainda pensa que seu sobrenome é seu maior ativo." A risada de Léo, um som que fez o sangue de Isabel gelar. "Paciência, meu amor. Esse sempre foi o acordo que fiz comigo mesmo. 5 anos. O pré-nupcial é inquebrável ao proteger o pequeno cofrinho dela, mas após 5 anos de casamento, as leis de comunhão parcial de bens entram em vigor. A coincidência com o nosso aniversário e esta fusão é perfeita. Vou protocolar. Ela vai ficar boquiaberta, e eu sairei com metade de nossos bens conjuntos,
minha reputação intacta como um marido sofredor e capital inicial suficiente para ser sócio na nova empreitada do seu pai. Ele vai me ver como um igual, não apenas como o namorado da filha dele, Patrícia. E ela? O que acontece com a pequena Isabel? A voz de Léo pingando desprezo. Quem se importa? Ela voltará para seus clubes de leitura e a recortar cupons. Ela não saberá o que a atingiu. Honestamente, estou fazendo um favor a ela. Ela nunca foi feita para o mundo que estamos prestes a possuir. Isabel leu as palavras repetidamente, o texto preto e clínico gravando-se em sua memória. Ele não a tinha apenas traído. Ele estava jogando um jogo longo e calculado desde o início. Ele não tinha deixado de amá-la. Ele nunca havia a amado. Ela era apenas um meio para um fim, um investimento de 5 anos que ele estava prestes a resgatar. A dor foi aguda e visceral, uma dor física no peito. A pequena centelha de esperança que ela abrigava, a esperança de que alguma parte de sua vida tivesse sido real, evaporou, deixando um vazio frio e duro. E então o vazio se encheu de raiva, uma raiva pura e não diluída. A última peça do quebra-cabeça, a que a fez ofegar, veio da imersão profunda de Dr. Almeida no computador de trabalho de Léo. Léo estava usando seu cargo em sua empresa para vazar dados sensíveis sobre seus clientes para Eduardo Tavares, o pai de Patrícia. Ele não estava apenas planejando se juntar ao grupo Tavares, ele estava ativamente sabotando seu empregador atual para provar seu valor ao seu futuro. Ele estava cometendo espionagem corporativa. Era imprudente, arrogante e criminalmente estúpido. Ele estava tão certo de sua própria genialidade que não conseguia ver o abismo em que estava correndo. O aniversário estava há 1 semana. Léo estava ficando mais descarado. Suas histórias sobre noites tardias no escritório, mais elaboradas. Ele já havia começado a narrativa de seu distanciamento, fazendo comentários sutis para seus poucos conhecidos em comum sobre como a falta de ambição de Isabel era um verdadeiro desafio para ele. Ele estava preparando o palco para seu papel de vítima. O momento decisivo veio em uma quinta-feira à noite, o dia antes de seu 5º aniversário de casamento. Léo chegou em casa tarde, cheirando a vinho e ao perfume de Patrícia. Ele encontrou Isabel na sala de estar com um álbum de fotos aberto em seu colo. "Olá", disse ele, sua voz artificialmente suave. "Veja só você, ficando nostálgica." Eu estava apenas pensando, disse Isabel, sua voz calma e firme. Ela olhou para ele, seus olhos buscando os dele. 5 anos. Parece uma vida inteira, não é? Léo largou sua maleta com uma piedade predatória em seus olhos. Este era o momento, a abertura perfeita. Ele poderia começar a conversa agora, o discurso gentil e compassivo que ele estava ensaiando por semanas. Isabel, nós precisamos conversar. Ele começou sentando-se no puff à frente dela. Ele se inclinou, tentando pegar a mão dela. Estes últimos anos, nós simplesmente nos tornamos pessoas diferentes. Eu te amo. Sempre amarei a mulher com quem me casei. Mas não tenho certeza se sou o homem que pode te fazer feliz agora. Cada palavra era uma mentira perfeitamente entregue. Isabel o deixou continuar, permitindo que ele tecesse sua teia de engano compassivo. Ele falou de seus sonhos, suas ambições e como ele sentia que a estava impedindo de uma vida mais simples que ela merecia. Foi uma obra-prima de tolice egoísta. Ela esperou até que ele terminasse, até que o silêncio na sala se tornasse pesado com sua falsa sinceridade. Ela olhou para o álbum de fotos, uma imagem deles em sua lua de mel, ambos sorrindo, um deles fingindo. Então ela fechou o álbum com um baque suave,
mas definitivo. Você está certo em uma coisa, Léo, disse ela, sua voz subitamente desprovida de toda a sua suavidade praticada. Era uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, clara, fria e ressoando com uma autoridade que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Ou melhor, eu terminei de fingir ser quem eu não sou. Ela se levantou. Você mencionou seu encontro com Eduardo Tavares e suas ambições. Você acha que está prestes a fazer algo grande, certo? Uma nova sociedade, uma nova vida. Léo a encarou, um lampejo de confusão em seus olhos. O roteiro estava se desviando. Isabel, do que você está falando? Estou falando de espionagem corporativa, disse ela, sua voz cortando o ar. Estou falando de violações da regulamentação CVM. Estou falando dos dados confidenciais de clientes da sua empresa que você tem vazado para o Grupo Tavares nos últimos 6 meses. Especificamente, a informação sobre a aquisição da indústria Montebello que você vazou para dar a Tavares a vantagem. O rosto de Léo ficou branco, a cor escorreu de sua pele, deixando uma máscara pálida e doentia de surpresa. Como você sabe disso? Eu sei disso porque a indústria Montebello é uma subsidiária da Viana Consolidado, disse Isabel, dando um passo deliberado em sua direção. A empresa da minha família e você, meu querido marido, tem tentado usar os ativos da minha família para lançar sua patética pequena carreira com sua amante. Ela deixou o nome pairar no ar. Viana. O maxilar de Léo se moveu, mas nenhum som saiu. Sua mente corria, tentando ligar os pontos. A bibliotecária, a vida simples, o nome Viana que era sussurrado com admiração na bolsa. Era impossível, era uma alucinação. Você... Ele gaguejou apontando um dedo trêmulo para ela. Você é... Sou a mulher cuja herança modesta você estava tão ansioso para obter. Ela terminou por ele, sua voz pingando gelo. O pré-nupcial que você assinou sem ler tem uma cláusula de infidelidade particularmente desagradável e uma cláusula de atividade criminosa. A partir deste momento, todas as contas conjuntas estão congeladas. As fechaduras desta casa serão trocadas pela manhã. Uma equipe de forenses financeiros já está revisando cada transação financeira que você fez. Ela caminhou até a porta da frente e a abriu, deixando o ar fresco da noite entrar na sala nude. Você disse que estava me fazendo um favor, disse ela, seus olhos perfurando os dele. Então eu vou fazer um para você. Eu lhe dou 5 minutos de vantagem antes que o Dr. Almeida ligue para a CVM e para o promotor. Eu sugiro que você os use. O mundo que você está prestes a possuir é uma cela de 2 por 2 metros. Agora saia da minha casa. Léo saiu cambaleando para a noite, seu mundo despedaçado em 1 milhão de pedaços irreconhecíveis. A tranquila rua suburbana, antes um símbolo de sua frustrante mediocridade, agora parecia o último posto avançado de uma vida que já havia desaparecido. Ele tateou seu telefone. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia desbloqueá-lo. Ele precisava ligar para Patrícia. Ele precisava ligar para seu advogado. Ele precisava acordar desse pesadelo. Mas enquanto olhava para a tela, uma nova notificação de e-mail apareceu. O remetente era anônimo, mas o assunto era uma única palavra: consequências. Ele abriu. Anexada, havia uma única fotografia de alta resolução. Era dele e de Patrícia, tirada poucas horas antes, sentados em uma mesa reservada no restaurante mais exclusivo da cidade. Eles estavam brindando com taças de champanhe, um brinde triunfal ao futuro deles, mas essa não era a parte chocante.
A foto tinha um carimbo de data-hora e, no fundo, sentado no bar e olhando diretamente para a câmera com um sorriso fraco e conhecedor, estava um homem que Léo reconheceu das capas de notícias financeiras. Eduardo Tavares, o pai de Patrícia. Abaixo da foto havia uma breve linha de texto. Ele também estava te usando. A compreensão atingiu Léo como um golpe físico. Tavares não o estava trazendo como sócio. Ele estava usando a ambição imprudente de Léo para coletar informações ilegais sobre um concorrente. Assim que o acordo fosse fechado, Tavares o teria dispensado, deixando-o para arcar com as consequências. Patrícia, a filha de seu pai, estava, sem dúvida, envolvida. Ele não era o jogador. Ele era o peão movido por duas rainhas diferentes no mesmo tabuleiro. Ele havia sido superado de todos os ângulos possíveis. Seu telefone tocou, mas não era Patrícia. O identificador de chamadas mostrava Dr. Almeida. Léo deixou tocar até a caixa postal, seu coração martelando contra suas costelas. Ele estava encurralado, completa e totalmente encurralado. Enquanto isso, de volta à casa, Isabel afundou no sofá, a adrenalina finalmente começando a recuar, deixando uma dor oca em seu rastro. O confronto havia sido clínico, preciso, mas não apagou 5 anos de memórias compartilhadas, por mais falsas que tivessem sido. A dor era real, não pelo homem que Léo era, mas pelo homem que ela havia desesperadamente desejado que ele fosse. Ela pegou o seu próprio telefone e discou um número que sabia de cor. "Está feito, Almeida", disse ela. Sua voz tremeu ligeiramente pela primeira vez naquela noite. "Eu vi", respondeu a voz calma e tranquilizadora do Dr. Almeida. "Os rastreadores no carro e no telefone dele estão ativos. Ele está atualmente hiperventilando em seu sedã no final da rua. A fase 1 acabou." Ele fez uma pausa. "Como você está, Isabel?" "Estou cansada", ela admitiu. "Estou cansada de ser Isabel Santos." "Então é hora de Isabel Viana voltar para casa", disse Almeida suavemente. "O jato está reabastecido, estará no campo de aviação privado em 2 horas. Suas malas já estão feitas." Isabel olhou ao redor da sala nude. Era um cenário e a peça havia terminado. Cada objeto, o abajur sensato, a arte genérica, o sofá confortável, mas sem inspiração. Era um adereço em uma vida que ela havia construído como um escudo. Mas o escudo havia sido perfurado e agora era a hora de empunhar a espada. "Estarei lá, Almeida, e obrigada." "É uma honra", ele respondeu. "Seu avô ficaria imensamente orgulhoso de como você lidou com isso. Ele sempre disse que você tinha mais aço do que o resto da família combinada." Desligando o telefone, Isabel percorreu a casa pela última vez. Ela não tocou em nada. Eram os pertences de uma mulher que não existia mais. Ela subiu as escadas até o quarto principal e abriu um armário que Léo sempre ignorava, um cheio do que ele pensava serem suas roupas fora de estação. Atrás de um painel falso, na parte de trás, estava seu verdadeiro armário. Ela tirou um par de calças de lã de alfaiataria, uma blusa de seda e um casaco de cachemira atemporal. As roupas pareciam uma segunda pele. No banheiro adjacente, ela removeu a maquiagem mínima e de aparência natural de Isabel Santos e aplicou o visual sutil e confiante de Isabel Viana. Quando se olhou no espelho, a transformação foi impressionante. A bibliotecária suave e modesta havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher com olhos que carregavam o peso de uma dinastia e uma mandíbula com resolução inabalável. Uma hora depois, um elegante carro preto com vidros fumê parou silenciosamente na entrada. Uma equipe de segurança, homens que ela conhecia desde criança,
a escoltou para fora da casa sem dizer uma palavra. Quando o carro se afastou, ela não olhou para trás. Não havia nada lá para ela. O voo para o litoral foi suave e silencioso. À medida que as luzes da sua cidade natal surgiam abaixo, ela não sentiu uma sensação de pavor, mas de retorno ao lar. O jato pousou em um hangar privado da família Viana, e quando ela desceu os degraus, Dr. Almeida estava lá para recebê-la. Sua expressão, uma mistura de preocupação e orgulho. Bem-vinda de volta, senhorita Viana. Um título formal que ele só usava quando seu negócio era sério. É bom estar de volta, Almeida, disse ela. O ar da cidade parecia diferente, mais fresco em sua pele. Eles seguiram diretamente para a mansão Viana, a extensa propriedade no topo do penhasco da qual ela havia fugido uma década antes. Era como ela se lembrava, imponente, magnífica e silenciosa como um túmulo. Mas naquela noite não parecia uma prisão, parecia uma fortaleza. Lá dentro, no grande escritório com painéis de madeira, dominado por um retrato de seu severo avô, Almeida expôs a próxima fase. Léo está escondido, ele relatou entregando-lhe um tablet. Ele tentou entrar em contato com Patrícia, que bloqueou seu número. Ele então ligou para seus pais, que creio estarem tão por fora quanto todos os outros. Ele tem cerca de R$ 4.000 em uma conta corrente pessoal, que você não pode tocar. Todo o resto está bloqueado. E o Grupo Tavares? Perguntou Isabel, sua voz aguda. Eduardo Tavares é um problema, admitiu Almeida. Ele é uma cobra, negará tudo, sacrificará Léo em um piscar de olhos e alegará que foi vítima de um esquema de um funcionário desonesto. A CVM investigará Léo, mas Tavares provavelmente sairá ileso, a menos que o forcemos. Então nós o forçamos, disse Isabel, sem hesitar. Meu objetivo não é apenas punir Léo, é desmantelar toda a estrutura corrupta que o habilitou. O Grupo Tavares usou a ganância do meu marido para cometer espionagem corporativa contra a empresa da minha família. Isso não foi apenas uma traição ao meu casamento, foi um ataque ao meu legado. Almeida assentiu, um sorriso sombrio em seu rosto. Esta era a Isabel de quem ele se lembrava. O acordo completo de Tavares, pelo qual Léo estava dando informações, depende da aquisição da indústria Monte Belo, continuou Isabel, andando pela sala. Ele acha que tem uma vantagem interna. Ele não sabe que estivemos negociando uma contraproposta através de uma corporação fantasma nos últimos 2 meses. Almeida levantou uma sobrancelha. Um plano de contingência. Uma arma? Corrigiu Isabel. O avô sempre dizia que é preciso ter uma arma carregada em cada sala. Nossa oferta é 10% mais alta, totalmente financiada e pronta para ser assinada. Tavares está prestes a anunciar sua aquisição triunfal na gala anual da Fundação das Artes em 3 dias. É o evento social mais importante do ano. Ele planeja ser o rei da cidade. Um plano frio e brilhante começou a se formar em sua mente. Um plano digno do nome Viana. Era ousado, público e absolutamente devastador. Almeida, disse ela, virando-se para ele, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Eu preciso que você me consiga um ingresso para aquela gala e preciso que você organize uma reunião com o Conselho da Indústria Monte Belo para amanhã de manhã. É hora de lembrar ao Sr. Tavares o que acontece quando você tenta caçar um Viana. O fantasma da mansão Viana estava de volta e pronto para atormentá-los a todos. As 72 horas seguintes foram um turbilhão de agressão calculada, conduzida não com gritos e ameaças, mas com a precisão silenciosa e letal de um franco atirador. Enquanto Léo Guedes se escondia em um motel sujo na periferia da cidade,
tentando freneticamente encontrar um advogado que sequer atendesse sua ligação, Isabel Viana travava uma guerra em múltiplas frentes a partir do opulento centro de comando do escritório de sua família. Seu primeiro movimento foi a reunião com o Conselho de Administração da Indústria Montebello. Eles eram uma empresa conservadora da velha guarda, assustados com as táticas agressivas de Eduardo Tavares. Eles haviam se inclinado para a oferta dele simplesmente porque acreditavam que era a única séria sobre a mesa. Isabel entrou na sala de reuniões deles não como uma mulher desprezada, mas como a cabeça calma e poderosa do futuro da Viana consolidado. Ela não mencionou Léo ou as táticas desonestas de Tavares. Em vez disso, ela apresentou uma visão. Ela falou de estabilidade, crescimento a longo prazo e respeito pelo legado da empresa deles. Ela conhecia o negócio deles de trás para frente, apontando sinergias e potencial de inovação que Tavares, em sua pressa, havia negligenciado. Em seguida, ela apresentou a oferta de sua corporação fantasma, Investimentos Sol Nascente. Era limpa, significativamente mais alta e garantia os empregos de sua equipe de alta gerência, um ponto-chave que Tavares havia planejado ignorar. Acreditamos em construir, não em desmantelar, ela concluiu, sua voz ressoando com confiança. O Grupo Tavares os vê como um degrau. Nós os vemos como uma pedra angular. Quando ela saiu da reunião, a maré havia mudado. O conselho estava convencido. Eles concordaram em aceitar a oferta da Sol Nascente, aguardando uma votação final no dia seguinte, à tarde da gala. A armadilha estava montada. Sua segunda frente foi uma campanha sutil, mas devastadora contra a reputação profissional de Léo. Dr. Almeida, usando sua extensa rede, começou a espalhar a verdade da situação através de canais cuidadosamente escolhidos. Ele não vazou para a imprensa. Ele falou com os discretos formadores de reis de seu mundo, os chefes de firmas de recrutamento executivo, os sócios-chave de grandes escritórios de advocacia, os influentes membros de conselhos que faziam parte de uma dúzia de comitês diferentes. A narrativa era simples e letal. Léo Guedes não era uma estrela em ascensão, mas uma responsabilidade imprudente. Ele se engajou em atividades criminosas, traiu sua empresa e tentou fraudar uma família significativa, os Viana. O nome em si era suficiente para causar um calafrio na comunidade financeira. Ninguém queria se associar a um homem que havia se tornado inimigo de uma dinastia tão poderosa e notoriamente privada. Ao final do dia, o nome de Léo era veneno. Cada porta para a qual ele poderia ter batido estava se fechando silenciosa e firmemente. Sua terceira frente era pessoal. Isabel tinha uma equipe que discretamente empacotou cada objeto que Léo possuía da casa. Seus ternos de grife, seus relógios caros, sua coleção de livros de negócios autoimportantes. Tudo foi encaixotado e enviado não para seu motel, mas para a modesta casa de seus pais em outro estado. Foi uma mensagem clara e inequívoca. Sua vida aqui acabou. As fechaduras foram trocadas e uma empresa de segurança de primeira linha agora patrulhava a propriedade. Ao longo de tudo isso, Isabel manteve uma calma perturbadora. Dormia pouco, alimentada por café e uma fúria fria. Ela estava se preparando meticulosamente para o ato final. Ela arrumou o cabelo e a maquiagem não de uma forma frívola e comemorativa, mas como uma guerreira se preparando para a batalha. Ela escolheu sua arma para a noite com cuidado, um deslumbrante vestido azul meia-noite. Era elegante e dominante, a cor do poder e da profundidade. Em volta de seu pescoço, ela usava o lendário diamante Viana,
uma pedra impecável de 50 quilates que não era vista em público há 2 décadas. Não era apenas uma joia, era uma declaração. Era a coroa de uma imperatriz. Léo, enquanto isso, estava desmoronando. Seus telefonemas frenéticos para Patrícia ficaram sem resposta. Suas tentativas de acessar sua conta de corretagem foram recebidas com uma parede digital que dizia "Conta congelada. Contate o administrador." Quando ele finalmente contatou um advogado júnior em sua antiga firma, a voz do homem era fria. "Léo, não posso te aconselhar oficialmente, mas posso dizer que os sócios sabem. Eles estão convocando uma reunião de emergência. O boato é que a CVM abriu uma investigação formal baseada em uma denúncia do Dr. Almeida. Você precisa conseguir um advogado de defesa criminal, agora mesmo." Desesperado, Léo dirigiu até o prédio do Grupo Tavares na esperança de um encontro cara a cara com Patrícia, ou seu pai. Ele foi parado no saguão pela segurança. "Sr. Guedes, fomos instruídos a não permitir sua subida." O rosto do guarda estava impassível. "Mas eu tenho uma reunião. Eu trabalho com Eduardo Tavares", insistiu Léo, sua voz embargada. O guarda olhou para um memorando. "Minhas instruções são claras, senhor. Sua entrada não é permitida. Se não sair, chamaremos a polícia." Derrotado e humilhado, Léo recuou. Ele era um pária. Ele voou tão perto do sol e agora estava em queda livre, sem ninguém para pegá-lo. Sua raiva e pânico se transformaram em uma nova ideia desesperada. A gala. Todos estariam na gala. Se ele pudesse falar com Patrícia, apenas explicar. Ele ainda tinha os ingressos que lhe foram dados, uma regalia de sua suposta nova posição. Ele iria. Ele os confrontaria. Era sua última e patética chance de resgatar algo do naufrágio. Na tarde da gala, Almeida recebeu um telefonema do presidente da indústria Montebello. A votação foi unânime. Eles haviam aceitado a oferta da Investimentos Sol Nascente. A papelada final seria assinada e registrada na próxima hora. O acordo de Tavares estava morto. "Ele ainda não sabe", disse Almeida a Isabel, enquanto ela ajustava o diamante Viana. "Ele entrará naquela gala esta noite, pensando que está prestes a celebrar a maior vitória de sua carreira." Um sorriso lento e frio surgiu nos lábios de Isabel. "Uma celebração da vitória é uma festa", disse ela. "Uma execução pública é um espetáculo, e eu sempre acreditei em dar um bom espetáculo." Ela se levantou e olhou para seu reflexo. A mulher, olhando de volta, não estava mais se escondendo. Ela era formidável, poderosa e em completo controle. A guerra silenciosa havia terminado. Era a hora da rendição pública. A gala da Fundação das Artes era o auge do mundo social e financeiro da cidade. Realizada no grande salão de baile do Museu de Arte Moderna, um espaço cavernoso de mármore branco e tetos de vidro altíssimos. O ar zumbia com o som do poder sussurrante, o tinir de taças de champanhe e o murmúrio de acordos multibilionários nascendo e morrendo. Eduardo Tavares e sua filha, Patrícia Tavares, eram o rei e a princesa indiscutíveis da noite. Tavares estava perto da entrada, um sorriso presunçoso e triunfante colado em seu rosto, enquanto aceitava os parabéns de uma multidão bajuladora. Ele era um leão na corte, saboreando a glória de uma presa que ele acreditava ser sua. Patrícia estava ao seu lado, radiante em um vestido vermelho sangue, seus olhos examinando a sala com o ar de propriedade de alguém que acabara de herdar o mundo. Léo Guedes esgueirou-se para o evento por uma entrada lateral, parecendo desgrenhado e frenético. Seu terno estava amassado,
seu rosto pálido de suor. Ele parecia completamente fora do lugar, um fantasma em um banquete. Ele viu Patrícia e começou a abrir caminho pela multidão, seus movimentos desajeitados e desesperados. Patrícia! Ele gritou, sua voz um apelo cru. Ela se virou e seu rosto, por um momento fugaz, registrou surpresa. Então endureceu em uma máscara de puro e absoluto desprezo. — O que você está fazendo aqui? Sibilou sua voz baixa e venenosa. — Você é uma praga ambulante, fique longe de mim. Mas o nosso plano... gaguejou Léo. Tudo o que trabalhamos... Minha esposa, sua esposa... Interrompeu Eduardo Tavares, colocando-se suavemente entre Léo e sua filha. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por um olhar de gélido desprezo. Jovem, seus problemas conjugais são apenas seus. Quanto a qualquer plano, acho que você descobrirá que foi um contratante temporário, cujos serviços não são mais necessários. Na verdade, você se tornou uma responsabilidade significativa. Segurança. Antes que Léo pudesse sequer processar a traição, 2 homens corpulentos de smoking o agarraram pelos braços, direcionando-o firmemente para a saída. A multidão se abriu, sussurrando e observando a humilhação pública. Foi naquele momento exato que o barulho no salão de baile de repente se extinguiu. Um suspiro coletivo percorreu a sala enquanto todos os olhos se voltavam para a grande escadaria. Descendo os degraus estava Isabel Viana. Ela se movia com uma graça pausada e majestosa. O vestido azul meia-noite esvoaçava ao redor dela, e o diamante Viana, em sua garganta, capturou a luz, lançando flashes de fogo brilhante. Esta não era a bibliotecária modesta nem a dona de casa austera. Esta era uma rainha voltando ao seu trono. Seu rosto estava sereno, seus olhos examinando a sala, com um olhar de fria avaliação que fazia os homens poderosos se sentirem subitamente pequenos. Ao seu lado estava Dr. Almeida, sua expressão sombria e resoluta. Os sussurros na sala passaram da patética expulsão de Léo para a chegada de tirar o fôlego de Isabel. Aquela é Isabel Viana? Pensei que ela tinha sumido há anos. Olhe para aquele diamante. É o diamante Viana. O que ela está fazendo aqui? Eduardo Tavares ficou olhando, o maxilar caído. Ele sabia quem ela era. Todo o mundo financeiro sabia da herdeira Viana, que havia desaparecido. Ele olhou do rosto poderoso e composto de Isabel para o patético espetáculo de Léo sendo arrastado. E pela primeira vez uma ponta de medo genuíno perfurou sua fachada arrogante. Ele percebeu com um nó no estômago que havia cometido um erro de cálculo catastrófico. Isabel não olhou para Léo. Sua atenção estava focada apenas em Tavares. Ela e Almeida desceram os degraus finais e começaram a caminhar diretamente em sua direção, a multidão se abrindo diante deles como o mar vermelho. — Eduardo! Disse Isabel, sua voz calma, mas audível no salão de baile, subitamente silencioso. — Parabéns! Ouvi dizer que você está em clima de festa esta noite. Tavares forçou um sorriso tenso e não natural. Isabel, que surpresa! Há muito tempo. A que devemos a honra? Eu vim apenas para dar uma notícia, disse ela, parando diretamente na frente dele. Ela estava perto o suficiente para que apenas ele e os poucos ao redor pudessem ouvir suas próximas palavras com clareza. A partir das 3 desta tarde, o Conselho de Administração da Indústria Montebello votou por unanimidade para aceitar uma oferta superior. Seu acordo está morto. O rosto de Tavares ficou lívido. O quê? Isso é impossível. Tínhamos um acordo. Você tinha uma suposição, corrigiu o Dr. Almeida, sua voz como cascalho, baseada em informações obtidas ilegalmente de uma fonte comprometida. E essa oferta superior? Continuou Isabel,
sua voz, ainda um sussurro suave e letal. Veio da Investimentos Sol Nascente, uma empresa de minha propriedade. Você estava licitando contra mim, Eduardo, e perdeu. Você tentou usar informações roubadas da minha família para adquirir uma empresa e, no final, entregou-a diretamente em uma bandeja de prata para mim. Ela deixou isso ser absorvido. A humilhação pública era apenas o começo. A devastação financeira era o golpe real. Ele havia sido total e completamente manipulado. Então ela elevou um pouco a voz para que mais da multidão que escutava avidamente pudesse ouvir. Eu também queria agradecer pessoalmente, Eduardo, sua recruta estrela ali. Ela gesticulou desdenhosamente em direção à porta, por onde Léo havia desaparecido. Ele estava tão ansioso para impressioná-lo que documentou cada um de seus movimentos, cada transferência ilegal de dados, cada reunião. Meus advogados acharam terrivelmente esclarecedor. Acho que o termo é evidência. A CVM já a tem em sua posse, mas tenho certeza de que eles entrarão em contato com você diretamente muito em breve. Eduardo Tavares ficou paralisado, seu rosto uma máscara manchada de fúria e choque. Ele estava arruinado, não apenas financeiramente, mas sua reputação estava irrevogavelmente desfeita na frente das mesmas pessoas que ele procurava dominar. Ele havia sido publicamente desnudado por uma mulher que ele nunca havia considerado uma jogadora no tabuleiro. Isabel olhou para Patrícia, cujo rosto era uma imagem de descrença e horror. "E você?" disse Isabel, sua voz perdendo sua calma gelada por um lampejo de genuína pena. Atrelou sua carroça a um tolo. "Aprenda esta lição. Nunca confie em um homem que trai uma mulher por outra. A lealdade dele não é a uma pessoa, mas a uma oportunidade. E você acabou de se tornar uma muito ruim." Com isso, ela deu as costas para eles. Ela não precisava ver as consequências. Ela havia recuperado tudo. Não apenas seus ativos, mas seu nome, seu poder e sua narrativa. Ela e Almeida caminharam pelo salão de baile atordoado, os sussurros seguindo-os como uma onda. Ela não tinha vindo à gala para socializar ou celebrar. Ela tinha vindo para entregar uma mensagem. A dinastia Viana não era algo com que se pudesse brincar. Ao chegar à grande entrada, ela parou e olhou para a assembleia de riqueza e poder. Ela havia fugido deste mundo, temendo que ele a consumisse. Agora, ela o via pelo que era, um jogo, e ela soube com absoluta certeza que havia nascido para vencer. Na manhã seguinte à gala, a cidade acordou com uma história muito mais sensacional do que as páginas sociais habituais. O relato do retorno de Isabel Viana não era apenas fofoca, era um terremoto financeiro. A mídia, desde os jornais financeiros mais respeitados até os blogs online mais salazes, correu para reconstituir a narrativa. Fotos de Isabel, majestosa e dominante em seu vestido azul meia-noite, e o diamante Viana em chamas, eram justapostas a imagens granuladas de um angustiado Léo Guedes sendo removido à força pela segurança. A mensagem era clara. Um golpe de Estado havia ocorrido à vista de todos no palco mais público da cidade. A primeira e mais imediata baixa foi Eduardo Tavares. Ele chegou à torre Grupo Tavares para encontrar não uma equipe pronta para controle de danos, mas uma delegação do Conselho de Administração, esperando por ele em seu próprio escritório. O ar estava carregado de pânico e recriminação. Suas ações despencaram nas negociações pré-mercado e a frase investigação da CVM era proferida em sussurros aterrorizados em todos os corredores. Isso é um desastre, Eduardo, gritou um dos membros mais antigos do conselho, um homem chamado Jorge Carmona, batendo uma cópia do jornal financeiro matinal na mesa de mogno polido. A manchete gritava:
Herdeira Viana retorna e anula acordo do Grupo Tavares em meio a alegações de espionagem. É um mal-entendido, uma campanha de difamação, gaguejou Tavares. Mas sua confiança habitual havia desaparecido, substituída pela bravata oca de um animal encurralado. Léo foi um funcionário desonesto. Nós fomos as vítimas aqui. Ninguém acredita nisso, rebateu Carmona. Você foi visto celebrando com ele. Sua própria filha era sua associada. Você expôs toda esta empresa a um risco legal e financeiro catastrófico. Você trouxe uma víbora para nossa casa e descobriu-se que ela foi enviada por um dragão. Você está acabado, Eduardo. O Conselho já realizou uma votação preliminar. Queremos sua renúncia hoje. Patrícia Tavares não se saiu melhor. Ela encontrou suas contas corporativas bloqueadas e seu acesso a projetos da empresa revogado. Seu pai, em uma tentativa desesperada de criar distância, foi quem pessoalmente lhe deu a notícia. Ele a encontrou em seu apartamento espaçoso, cercada por malas arrumadas. Você está sendo realocada, disse ele, sua voz fria e desprovida de qualquer calor paternal. O escritório de Genebra. Você cuidará das contas de arquivo. Ou isso, ou você está fora de vez. Genebra, aquilo é um cemitério corporativo, gritou Patrícia, seu rosto pálido de fúria. Eu te ajudei nisso. Eu lidei com Léo. Este deveria ser o meu triunfo também. Seu triunfo? Tavares zombou, a crueldade de um homem desesperado brilhando em seus olhos. Você escolheu o cavalo errado, Patrícia. Você apoiou um tolo e fez de si mesma inimiga de uma Viana. Você mostrou a todos sua ambição, mas nenhuma da inteligência necessária. Arrume suas malas. Você tem sorte de ter uma aterrissagem suave. Eu estou enfrentando uma possível acusação. Para Léo Guedes não houve aterrissagem alguma, apenas uma queda livre sem fundo. Seu nome se tornou sinônimo de suicídio profissional. Depois de ser rejeitado por uma dúzia de escritórios de advocacia caros, nenhum dos quais tocaria em um caso contra os Viana, ele foi forçado a aceitar um defensor público nomeado pelo tribunal. Uma jovem advogada sobrecarregada que olhou para seu dossiê com uma mistura de pena e descrença. A evidência contra ele era uma montanha. Compilada meticulosamente pela equipe do Dr. Almeida, incluía e-mails, registros de servidor, transferências bancárias e declarações juramentadas. Era um caso aberto e fechado. Sua humilhação final veio na forma de um único envelope de papel pardo estéril entregue em seu quarto de motel. Dentro não havia carta, apenas o acordo pré-nupcial que ele havia assinado 5 anos antes. Uma única cláusula estava destacada em marcador amarelo. A cláusula 17b. Em caso de má conduta grave, incluindo, mas não se limitando a atividade criminosa ou infidelidade conjugal que resulte em escândalo público, todas as reivindicações sobre bens conjugais, compartilhados ou não, serão irrevogavelmente perdidas. Ele finalmente entendeu. O documento não era um escudo para suas economias modestas. Era uma guilhotina, e suas próprias ações haviam provocado sua queda. Confrontado com a perspectiva de um julgamento público prolongado e décadas na prisão, ele aceitou o acordo de confissão de culpa, 7 anos em uma instalação federal. Ele perseguiu um sonho de R$1 bilhão e acordou em um pesadelo de 2 por 2 metros. Enquanto os mundos deles desmoronavam, o de Isabel se reconstruía. Ela não embarcou, como a imprensa especulou, em uma turnê de vingança. Seu trabalho foi muito mais sutil e construtivo. Ela assumiu o papel de CEO interina
na Viana consolidado, entrando na sala de reuniões não com arrogância, mas com uma competência calma e de ferro que silenciou imediatamente qualquer cético. Ela conhecia a carteira da empresa melhor do que eles, resultado de seus anos de estudo secreto. Em vez de se regozijar, ela se concentrou em transformar sua vitória em um novo legado. Seu primeiro grande ato foi a criação da Iniciativa de Desenvolvimento Urbano Viana. Ela usou os ativos adquiridos do Acordo da Indústria Montebello como base. Por muito tempo, ela anunciou ao Conselho: esta empresa se concentrou em construir monumentos à riqueza, torres de luxo, resorts exclusivos, estruturas que servem a poucos. Mas passei 5 anos vivendo uma vida comum. Eu vi as lutas e as aspirações das pessoas que não estão em nossos balanços. O futuro não está em construir muros mais altos, mas em construir comunidades mais fortes. Ela investiu centenas de milhões na compra de propriedades urbanas em dificuldades, muitas delas resultado do colapso do Grupo Tavares, mas onde eles haviam planejado condomínios de vidro estéreis, Isabel encomendou planos para algo radical: espaços de vida integrados. Eram comunidades com moradias acessíveis, belos parques públicos, creches subsidiadas e incubadoras de pequenas empresas projetadas para dar um começo aos empreendedores locais. Foi um conceito revolucionário que combinou capitalismo astuto com profunda responsabilidade social. Ela estava usando as ferramentas de um império para desmantelar a própria exclusividade sobre a qual ele foi construído. Meses depois, Dr. Almeida a encontrou não no imponente escritório de seu avô, mas em um canteiro de obras enlameado, usando um capacete e jeans, discutindo animadamente projetos com uma jovem arquiteta. O projeto era a primeira de suas novas comunidades, e ela estava envolvida em cada detalhe. Recebi o decreto de dissolução final esta manhã, disse Almeida entregando-lhe uma pasta. Oficialmente acabou. Léo é uma não-entidade. Isabel pegou a pasta, mas não a abriu. Ela olhou para os esqueletos de aço dos edifícios que se erguiam contra o céu. Parece que acabou há uma vida inteira, disse ela. Ele foi apenas um catalisador. Um catalisador para isso? Perguntou Almeida, gesticulando para o movimentado local de trabalho. Seu avô teria admirado a crueldade da aquisição, mas não tenho certeza se ele teria entendido esta parte. O avô construiu um império para se proteger do mundo, disse Isabel pensativamente, uma brisa fresca soprando uma mecha de cabelo em seu rosto. Eu fugi desse império porque tinha medo de que ele me consumisse. Eu construí uma vida pequena e simples para me esconder. Ambas eram formas de defesa, ambas eram prisões à sua maneira. Ela se virou para ele, seus olhos claros e resolutos. A traição de Léo foi feia e dolorosa, mas me ensinou algo essencial. Ela me forçou a parar de me esconder. Eu percebi que o poder não é algo para fugir ou acumular. É uma ferramenta. Você pode usá-lo para construir muros ou pode usá-lo para construir pontes. Ele pensou que tomar meu dinheiro lhe daria poder, mas ele estava errado. O poder real é ter a liberdade e a visão para construir um mundo em que você realmente quer viver. Ela não era mais Isabel Santos, a fugitiva temerosa, ou Isabel Guedes, a esposa traída. Ela era Isabel Viana, de pé no coração de sua nova visão, não sobre as cinzas de sua vingança, mas sobre os alicerces de seu futuro recuperado. Ela havia recuperado tudo, não apenas do homem que a havia ofendido, mas dos medos que a mantiveram cativa por uma década. E ao fazer isso, ela estava construindo um império maior e mais significativo
do que qualquer fortuna que ela herdou. A história de Isabel é um poderoso lembrete de que a verdadeira força não reside no dinheiro que você tem, mas na integridade que você mantém. É um testemunho do fato de que o oponente mais perigoso é aquele que você subestima, e que a paciência silenciosa de uma mulher pode ser a calma antes da tempestade mais devastadora. Ela interpretou um papel para encontrar uma vida genuína, mas quando essa vida se revelou uma mentira, ela se recusou a ser uma vítima. Em vez disso, ela se tornou a vencedora, recuperando seu poder. Não com emoção imprudente, mas com uma precisão fria e brilhante.